A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Eu sou o pastor Márcio. Estamos hoje com mais um dia da leitura bíblica do plano anual da leitura da Bíblia 2024. Hoje vamos ler a partir do capítulo 47 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: meu pai e meus irmãos chegaram na terra de Canaã, com as suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gósen. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos: qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome com efeito assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então Faraó declarou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e esta está à vossa disposição no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos. Vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou: se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de seus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe indagou: quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isto, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramassés, como ordenara ao faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele o sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo, ó meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos. Já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós e compra também as nossas terras, em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão de uma a outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto pela lei vigente, esses recebiam sustentos regular do faraó, e disso viviam.
Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto, das colheitas realizadas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas para a semeadura do campo, para o vosso sustento e de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo, em uníssono, lhe replicou: tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste nesta hora. Seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de teu filho amado José e rogou-lhe: se desejas alegrar meu coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais. Tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, José insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava, se apoiando em seu bordão. Capítulo 48. Algum tempo depois disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos seus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efratá. Eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efratá, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até seus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel. E os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou a José com as seguintes palavras: o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de seus pais Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multiplicam sobre toda a face da terra.
Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudar da cabeça de Efraim para a de Manassés. E orientou-o: não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornará um povo, também ele será grande, entretanto seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 49. Mais tarde Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi, Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não será o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata a sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa, quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho das suas roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar, e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso, como é agradável a sua própria terra, ele se inclinará, a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas, e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito da sua própria gente, será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor, Yahvé, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares e seus salteadores. Na mesa de Asser haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naphtali é como uma gazela livre e veloz que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram, e com violência o perseguiram.
com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmoreceram mediante a força do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus e seu Pai que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos do alto céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu Pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, ao alvorecer ele devora a sua presa e ao pôr do sol divide o despolho. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em números de 12. E foram essas palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele os abençoou a todos, todavia a cada um deu uma palavra particular. Depois lhe deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa Sara. Lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Et. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Lemos aqui até o final do capítulo 49 de Gênesis. Amanhã seguimos na leitura bíblica do plano anual de leitura de 2024, no capítulo 50 de Gênesis. Deus abençoe, que você permaneça junto comigo, sendo abençoado na leitura bíblica. Deus abençoe.